Olá, vamos a mais uma resolução de exercício de programação básica utilizando a linguagem Java com a IDE NetBeans. O exercício que vamos resolver agora pede o seguinte: escreva um algoritmo que leia 3 valores inteiros. Então a gente vai ter a entrada de 3 valores inteiros, que sejam diferentes, e nós vamos mostrar eles em ordem decrescente. Então a gente vai fazer a ordenação decrescente desses 3 valores recebidos como entrada do usuário. Como nos outros vídeos a gente já viu, nós precisamos de uma variável da classe scanner, para a gente acessar a classe scanner, para podermos utilizar os métodos desta classe para fazermos a leitura de entrada a partir da informação dada pelo usuário, certo? Então já deixei declarada aqui a variável entrada da classe scanner para recebermos justamente as entradas do usuário. Além disso, nós precisamos de mais 3 variáveis do tipo inteiro, porque nós vamos ler 3 valores inteiros. Então nós vamos declarar aqui a variável A, B e C, que vão ser as nossas variáveis de leitura de entrada. Certo. A partir da declaração feita dessas variáveis, nós podemos informar ao usuário o que ele precisa fornecer como dado de entrada. Então, informe um valor inteiro para A. Então, ele vai informar um valor inteiro, a gente vai receber este valor e armazenar a nossa variável A. Então, entrada .nextInt. Então, nós vamos receber um valor inteiro, certo? E armazenar na variável A. Da mesma forma, nós vamos fazer isto para a variável B e para a variável C. Então, a gente vai fazer 3 vezes isto. Então, a gente copia e cola essas 2 linhas. E depois a gente altera aqui as informações. Então, informe o valor inteiro para B. Trocamos aqui a variável A para B. E depois aqui na última informação, trocamos este texto para C, e também a variável de A para C. Então a gente tem aqui a leitura de entrada do valor para A leitura de entrada do valor para B e aqui a leitura de entrada do valor para C. Certo? Feitas as leituras de entrada, nós podemos partir para as nossas comparações. A forma de vocês lerem sempre é a mesma, utilizando os métodos de entrada da classe scanner. Então não tem segredo nesta parte. Este exercício agora já demanda um pouco mais de lógica de programação. Então a ordenação de vetores é um conteúdo bastante interessante. E existem várias formas de ordenarmos valores. Como neste caso aqui a gente está em programação básica, nós vamos fazer todas as sequências possíveis de comparações. Então, o método de ordenação que nós vamos utilizar aqui é considerar todas as possibilidades. Quais são essas possibilidades? A gente vai elencar aqui. Pode ser A, B e C, quando A for maior do que B e B for maior do que C. Pode ser A, C e B. Outra possibilidade é B, A e C. Outra possibilidade é B, C e A. Mais uma possibilidade, C, A e B. E a última possibilidade é C, B e A. Então a gente tem, com 3 valores de entrada, nós temos 6 possibilidades de ordenação. Então a gente possui essas 6 possibilidades. Para cada uma dessas possibilidades, nós precisamos fazer as devidas comparações. Então a gente precisa fazer a comparação para cada uma dessas possibilidades, certo? Então a gente vai usar aqui um if, para a gente verificar se A é maior do que B e se B é maior do que C, para a gente atender essa primeira condição nossa aqui. Então nesse nosso if, nós vamos ter quantas comparações?
duas. Ou seja, a gente vai comparar se A é maior do que B, tá? E a gente vai comparar se o B é maior do que C. Então, a gente vai ter duas comparações aqui. Sendo assim, nós precisamos transformar essas duas comparações em apenas um operador lógico aqui. Então, a gente precisa colocar parênteses na abertura e no fechamento, antes e depois dessas duas comparações. Tá? Então, a gente tem um bloco maior, a gente tem uma expressão lógica maior aqui. Tá? Então, a gente deixa esses dois parênteses, tá? E dentro desses dois parênteses, a gente vai ter duas comparações. Tá? Então, a gente coloca aqui a primeira comparação. Qual que é a primeira comparação? Se A é maior do que B. Tá? A gente tem aqui os operadores lógicos. A gente precisa que as duas condições sejam satisfeitas. Ou seja, a gente precisa que A seja maior do que B e que B seja maior do que C. Então, a gente usa o operador lógico E. Tá? Então, a gente tem a primeira comparação, A maior do que B e B maior do que C. Tá? Então, estão aqui as nossas duas comparações. Tá? Conectadas com o operador lógico E. Tá? E todas elas englobadas num parênteses maior, que faz com que essas duas comparações se tornem apenas uma comparação lógica, ou retornem um valor verdadeiro ou falso, certo? Ok, se essa condição for verdadeira, tá, o que a gente vai mostrar na saída? Tá? A gente vai mostrar os valores ordenados. Qual que é essa ordem? A, tá? A gente coloca aqui um separador, tá? Mais B, tá? Colocamos outro separador, tá? Mais C, tá? Então, a gente vai mostrar o seguinte, tá? Se A for maior do que B e B for maior do que C, a ordem decrescente desses valores é A, B e C, tá? Então, simplesmente a gente vai mostrar essa saída aqui, ordenando esses valores, tá? Certo. Satisfeita essa primeira condição, a gente parte para a segunda condição. Tá? A segunda condição é basicamente da mesma forma como a primeira. A única coisa que a gente vai alterar são a ordem destas variáveis. Tá? Então, a gente tem essa mesma estrutura com uma ordem diferente. Então, se vocês quiserem copiar e colar, tá? Porque a gente vai usar a mesma estrutura, tá? A gente só precisa obedecer esta ordem aqui. Então, a gente vai comparar primeiro se A é maior do que C, tá? A gente troca o B por C, tá? E por fim, a gente vai comparar se B é maior do que C. C é maior do que B. Então, a gente vai trocar aqui. C maior do que B, tá? Ok. E aí, a ordem que a gente vai mostrar os valores aqui é esta ordem que a gente está analisando aqui. A, C e B. Então, a gente troca aqui também. A, C e B, tá? Então, quer dizer que o A é maior do que C, tá? E que o C é maior do que o B, tá? É o que a gente está analisando aqui na nossa condição, certo? Então, esta é a segunda condição que a gente está verificando, ok? Pessoal, no entanto, a gente está fazendo todos os ifs de forma separada aqui, tá? Então, a gente pode usar aqui um else para a gente verificar essa primeira condição. Caso a gente verifique que esta condição é verdadeira, a gente já não precisaria fazer o resto das condições, tá? Então, é interessante que a gente utiliza o else depois de cada uma das condições, tá? Então, antes de a gente colocar esse if aqui, nós vamos ter aqui um else, tá? Abrindo o bloco, tá? E esse bloco depois a gente vai fechar mais abaixo, tá? No caso, bem aqui embaixo a gente vai fechar esse primeiro else, tá? Quando a gente for indentar, vocês já vão perceber que essa indentação funciona desta forma, certo? Seguindo aqui, depois dessa nossa comparação, tá? A gente vai ter a próxima condição. Qual que é a próxima condição? B, A e C, tá? Colocamos novamente um else aqui, tá? Fechando ele novamente aqui embaixo, tá? Isso, certinho. Então, a gente fechou o else aqui. Dentro desse else, a gente vai ter um if, tá? Qual que vai ser esse if aqui, tá? A gente precisa comparar se
essa condição aqui seja satisfeita. Tá? Certo, esse if vai ser com essa mesma estrutura que a gente tem aqui. Então, a gente pode copiar e colar aqui. Tá? E aí vocês começam a fazer os ajustes. Qual que são os ajustes que a gente quer fazer aqui? B, A e C. Então, a gente vai comparar primeiro o B com o A. Então, se B é maior que o A e o A é maior que o C. Tá? Sendo assim, a gente vai ter a seguinte estrutura. B, A e C. Então, a gente vai mostrar B, A e C. Ok? Então, a gente está analisando esta possibilidade. Certo? Se for esta possibilidade, a gente tem que mostrar nesta ordem, B, A e C. Ok, seguindo aqui, a próxima condição, tá? A gente utiliza mais um else, tá? Então a gente está delimitando todas as verificações, tá? Então no melhor caso a gente vai fazer uma comparação só, e no pior caso a gente vai fazer todas as 6, sendo que a última apenas será a verdadeira, tá? Então a gente vai fazer mais um else aqui, tá? Verificando a possibilidade B, C e A. Tá? Então, a gente vai verificar esta possibilidade aqui. Tá? Como é que a gente verifica isso? Usando novamente uma condição, tá? If, tá? Ordenando as nossas variáveis de acordo com esta condição, B, C e A. Então, se B for maior do que C e C for maior do que A, tá? Nós teremos esta condição aqui. Então, a gente vai mostrar B, C e A. Então, B, aqui C e aqui A. Ok? Condição atendida, a gente vai para a próxima condição, tá? Mais um else aqui, tá? Certo, qual é a próxima condição? Se A e B, tá? Outro if, tá? A gente copia aqui, podemos usar a mesma estrutura com esta ordem das variáveis. Então, C, B, C, A e B, tá? Então, a gente fez essa condição aqui. A gente analisou essa condição. Se C for maior do que A e A for maior do que B, a gente vai imprimir nesta ordem. Então, C, A e B, tá? Certo? Considerando que a nossa análise passou por todas essas situações aqui, sobrou-nos apenas a última condição, tá? Neste caso, a gente não precisa verificar se a ordem que os números vão ficar seja esta. Por quê? Sobrou só esta condição. Então, a gente simplesmente pode colocar um else, tá? E colocar na saída aqui e na saída aqui a gente coloca, tá, a ordem dos valores das variáveis que sobrou aqui, C, B e A. Tá? Então, C, B e A. Tá? Por que a gente não fez a comparação aqui nesse último else? Porque sobrou só esta ordem de valores. Tá? Então, todas as outras foram consideradas aqui em cima. Tá? E por isso a gente não precisou fazer mais essa última verificação aqui no final. Só deixa eu ajustar aqui, para que fique da mesma forma, tá? Certo? Ok, tá? Vamos ver se não falta nenhuma chave aqui para a gente executar o nosso algoritmo. Tá? A princípio está tudo certo. Ok? Vamos testar pelo menos algumas ordens, tá? Então a gente tem 6 possibilidades. Vamos fazer algumas análises, executando o nosso algoritmo, tá? Certo? Então a gente precisa informar 3 valores. Vamos informar eles na ordem crescente, tá? E reparem que o nosso algoritmo ordenou eles de forma decrescente conforme pedia o enunciado do problema. Vamos colocar uma ordem 1, 3 e 2, tá? A1, B3 e C2. Novamente, o nosso algoritmo ordenou de forma correta. Tá? Então, a gente considerou as 6 possibilidades, tá? Para 3 números. Tá?
e vocês podem analisar o algoritmo, tá? E verificar que todas as condições foram consideradas nas nossas comparações, tá? Certo, pessoal? Mais uma resolução concluída e já já a gente volta com outras resoluções básicas de programação Java.